Hoje eu quero falar com você sobre situações que a gente nem acha que a gente é controladora, mas a gente é. E eu quero falar sobre controle de pessoas, sobre necessidade de controle, sobre o que está no nosso controle, o que não está. Que a gente controla as pessoas e a gente às vezes nem sabe que a gente é controladora, certo? Que a gente nem sabe que a gente controla as pessoas. E eu quero te colocar aqui algumas situações que isso acontece e eu queria saber se você se identifica com esse tipo de coisa. Por exemplo, muitas vezes a gente controla até com uma boa intenção. Às vezes você controla a pessoa tentando evitar confusão, certo? Você quer controlar a reação das pessoas. Então, muitas situações, por exemplo, uma mulher, ela esconde uma coisa do marido. Acontece algo com o filho, ela não conta para o marido. Ela não divide com ele, porque ela tem medo da reação dele, porque ela tenta controlar a situação, amenizar a situação, e aí ela vai escondendo coisas, vai ocultando coisas. Olha, segredo em família é um negócio perigoso, certo? Porque um dia as coisas são reveladas e aí vai ficar ruim para você. Você tentou controlar para evitar uma confusão e as coisas ainda vão ficar mal para o seu lado, porque você mentiu, você ocultou, tudo porque você tentou controlar uma situação para evitar que algo ruim aconteça. A gente tem uma necessidade de evitar conflito e evitar confusão de um jeito que fica exagerado, certo? Você tenta evitar confusão, mas você não percebe que você está controlando a reação das pessoas. Você não deixa que cada um reaja do jeito que precisa reagir. Então, é aquela coisa, por exemplo, de mãe que fica tentando controlar o filho. Meu filho, dá o brinquedinho para ele. Meu filho, não faz confusão, não. Deixa quieto para poder evitar confusão. Isso é controle. Você está tentando controlar a reação dos outros para manter a paz. Mas essa paz está tendo um sacrifício muito grande da sua parte. Você gasta uma energia muito grande para manter uma paz que é uma paz superficial. É uma paz porque você está vigiando ela. O que, que acontece se você não ficar no meio das pessoas? O que será que acontece se você não ficar ali tentando amenizar e abafar, botar panos quentes em tudo quanto é confusão? Vai acontecer o quê? Vai aflorar o quê? De repente vai aflorar uma discórdia, vai aflorar uma confusão, mas você precisa saber o que está dentro das pessoas. Se você controla tudo, se você mantém tudo nesse nível de controle exagerado, você se esgota. Esgota e você vai passar o resto da vida tentando evitar confusão. Tem que sair de dentro das pessoas também aquilo que elas sentem para poder a gente lidar com isso. E outra coisa, quando tem alguém para ficar no meio tentando controlar as pessoas se sentem mais à vontade para jogar tudo para fora, né? Elas ficam mais à vontade para fazer confusão, porque sabe que tem alguém ali para apaziguar. Se você sai fora e deixa as pessoas se resolverem, elas se tornam um pouco mais responsável para o relacionamento. Se você fica no meio do relacionamento de todo mundo da sua casa, tentando evitar confusão, você faz com que as pessoas sejam irresponsáveis. Você faz com que as pessoas não tenham, não assumam a parte delas também manter o controle da emoção dela, não despertar a ira dos outros. Mas se você assumir esse papel, você vai ficar nesse papel a vida inteira. Sabe uma outra coisa que a gente não percebe que também é controle? Quando a gente tem dificuldade para dizer não. Eu já falei isso aqui outras vezes. Toda vez que a gente não diz um não quando precisa, você não diz aquele não muitas vezes para poder a outra pessoa não deixar de gostar de você. Para você se manter a boazinha, se manter a pessoa legal, porque você não acredita que você possa ser amado pelo que é, então você tenta fazer tudo para ter uma aparência tal que você possa ter a atenção, o carinho, o amor das pessoas. Isso é controle. É você tentando controlar o sentimento dos outros por você.
Se você é uma pessoa que gosta de si mesmo, se você é uma pessoa que se aceita, se você é uma pessoa que reconhece o seu valor, você permite que as pessoas te vejam como você é. Se elas gostarem, beleza, ótimo. Se elas não gostarem, paciência. Então, essa é uma aceitação do controle que a gente precisa ter. É assim comigo, não consigo dizer não muitas vezes. Pois é, Márcia. Quando a gente não diz não, é porque, primeiro, a gente não consegue acreditar que as pessoas vão gostar da gente pelo que é. Aí você acha que você tem que prestar serviço para ser amada. E depois, porque você está tentando controlar o sentimento dos outros por você. Você não está deixando que as coisas aconteçam naturalmente. Você precisa ser amada pelo que você é. As pessoas precisam se relacionar dentro de casa e em família do jeito que elas são. Se a gente ficar abafando tudo, a gente nem conhece as pessoas. E as pessoas não conhecem a gente. Outra coisa, gente, são escolhas, né? A gente tenta controlar escolhas das pessoas. Quando você tenta controlar a escolha de filho, quando já passou da hora de controle. Uma vez, eu trabalhava num hospital, há alguns anos atrás, tive muitas experiências lá, já contei algumas aqui. E aí, eu recebi um pedido de uma senhora, ela já devia ter uns 75 anos. E essa senhora veio falar para mim que o menino dela estava muito rebelde, que ele estava internado e estava precisando de alguém para conversar com ele, porque ele estava muito rebelde, ele não estava aceitando os conselhos dela, ele precisava fazer uma cirurgia, enfim. Ela contou lá a história dela e disse que eu precisava ajudar o menino dela. Eu achei muito estranho, porque ela devia ter mais ou menos, ela tinha mais de 70 anos, e eu não imaginei uma mãe de um menino. Eu pensei que ela, de repente, tinha criado neto, alguma coisa assim. Quando eu cheguei no quarto, o menino dela tinha 45 anos. Aquele menino, ela via como se fosse a criança que ela podia controlar. Tem muitas mães que não conseguem perceber quando é que ela tem que mudar o tipo de relacionamento. Olha, gente, controle a gente tem que ter de criança, sim. Muitos pais não estão nem aí porque uma criança faz ou deixa de fazer. Eles não têm controle nenhum. A criança vai do jeito que ela quer ir. E o pai e a mãe não quer ter nenhum tipo de trabalho. Agora, tem outros que querem controlar exageradamente. E é um controle tão absurdo que é controle nos mínimos detalhes. E nunca chega a hora desse controle acabar. Tem a hora do controle chegar no final. A gente vai mudando aos poucos, à medida que a criança vai crescendo, a gente vai alterando o tipo de relacionamento com ela, para que a gente possa mudar esse tipo de controle. À medida que ele cresce, o controle diminui. À medida que a pessoa tem controle da vida dela, você tem menos controle da vida dela. Quando, uma vez, uma mãe, ela falou para mim que não suportava mais a bagunça do quarto da filha. Ela dizia que chegava no quarto da filha que ela sentia arrepios de ver tanta roupa espalhada, tanta bagunça, tanta desordem. E que ela não suportava aquilo. E que ela já tinha feito de tudo para manter a filha dela uma pessoa organizada. Para eu entender bem como é que era a situação da família, eu comecei a fazer outras perguntas. E aí eu fui e perguntei para ela o seguinte: qual era mais os defeitos da filha dela? Que defeito maior mais ela tinha? Ela falou assim: não, Elizabeth, não tem defeito mais nenhum, minha filha. Essa menina é estudiosa, ela faz faculdade, faz estágio, ela é super responsável, ela já tem a carreira dela toda traçada na mente dela. Ela não vive com bagunça, os amigos dela são as melhores pessoas, eu conheço todos porque ela traz eles aqui em casa. Ela me trata com o maior amor do mundo, ela trata o pai com muito carinho, com muito respeito. É uma menina 100%, ela é nota 1000. Eu falei: querida, você gostaria que a sua filha vivesse mais tempo junto com você ou você queria que Deus levasse ela? Ela falou: pelo amor de Deus, Elizabeth, eu quero minha filha comigo por muitos anos. Eu falei: então dá glória a Deus por ela ser bagunceira, querida. Porque se ela não tivesse esse defeito, ela ia ser perfeita, ela ia virar anjo e ia subir. Então, as pessoas, quando elas são extremamente controladoras, ela não quer ver o outro como uma outra pessoa. Ela quer ver como a extensão dela, a extensão do desejo dela. A gente precisa saber que ninguém vai ser perfeito. Você não é perfeito.
Você não é uma mãe perfeita, você não é um pai perfeito. Então a gente precisa aceitar que as pessoas têm algum tipo de defeito, porque se ela for muito perfeita, você vai ficar sem ela, querido. Virou anjo. Cuidado com controle exagerado. Eu tratei uma vez de um rapaz, quando ele foi me procurar, ele já tinha uns 32 anos. Com 18 anos, esse rapaz saiu de casa e fez tudo de errado que ele podia fazer na vida. Ele ficou morando na rua e era uma família boa na cidade. Ele fumou, ele bebeu, ele fumou maconha, ele cheirou cocaína, ele fez tudo de ruim. Ele vivia no meio da baderna da cidade. E ele fez isso com 18 anos, sabe por quê? Ele não conseguiu lidar, com certeza, com a situação de vida dele de antes, certo? Que ele podia ter reagido diferente, mas ele não conseguiu. Acontece que a mãe dele era tão controladora que essa mulher, ela vigiava, ela controlava até a respiração dele. Ela controlava o jeito que ele pegava no garfo, o jeito que ele sentava, o jeito que era a coluna, o jeito que era o tom da voz, ele não podia falar nem muito alto, nem muito baixo. Ela controlava tudo de um tal jeito e ele foi ficando tão sufocado, que quando ele fez 18 anos, ele saiu de casa e sumiu. E foi o jeito que ele fez, que ele teve de romper com a mãe dele, foi fazendo isso. Então, gente, isso é o controle exagerado. Olha, toda vez que uma pessoa tem uma estima muito baixa, ela tende a ser controladora. Sabe por quê? Porque ela não tem prazer com a própria vida, ela não tem satisfação na vida dela, aí ela vai controlar a vida dos outros. E eu não estou falando para você não cuidar da sua casa, eu não estou falando para você não cuidar da sua família, eu não estou falando para você não manter a paz, eu não estou dizendo para você não ensinar seus filhos a ser organizado, nem nada disso. Eu só estou falando do exagero que a gente tem de imaginar que a gente pode controlar a vida de todo mundo do jeito que a gente quer. Uma coisa que a gente precisa aprender é viver e deixar viver. A gente precisa aprender a viver e deixar os outros viverem, os outros respirarem. Você faz a sua parte, eu me arrependo de não ter feito isso. Então, a gente faz a parte da gente, mas a gente tem que respirar, a gente tem que viver. Você precisa não fazer da sua vida um fardo. E pessoas controladoras, elas não só fazem da vida do outro um fardo, como ela faz dela também. Porque a sua vida fica pesada. Outra coisa que a gente faz, querido, é não saber a hora de deixar algumas coisas seguirem em frente. Por exemplo, tem mãe que é muito controladora e quando o filho casa, ela não aceita que ele vai sair do controle dela. Aí é aquela pessoa que quase acampa na vida do filho ou da filha. Ela quer continuar tendo controle, ela não consegue mudar o estilo de vida. Ela controlou até ali e acha que vai continuar controlando. E aí o que ela faz? Ela começa a se intrometer, ela acha que a nora não sabe fazer as coisas direito, ela quer dar conselho, que aliás não é conselho, porque conselho é uma coisa que a gente dá quando a gente percebe que o outro não quer, a gente retira, você está se intrometendo na vida da pessoa. Então, eu já ouvi muitas mães dizerem assim, não, eu preciso porque a minha nora não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo, não sabe fazer aquilo outro, ela está fazendo tudo errado. Olha, gente, cada um de nós teve a oportunidade de errar. Ninguém casou sabendo tudo que precisava fazer, não. Essa mãe controladora, quando ela casou, ela também não sabia nada, ela teve direito de cometer os erros dela. Então, dê direito ao outro de cometer os erros do outro para poder aprender. Você não é a pessoa mais sábia do mundo, você também errou muito. Então, dá licença para outra pessoa viver a vida dela. Quanto mais tranquila você tiver nesse relacionamento, mais você consegue se envolver com ele de maneira amistosa. Mas se você for aquela mãe que vai ficar impregnando a vida do outro, você nunca vai ser bem vista, nunca vai ser querida. Você tem que saber, a gente tem que saber o lugar da gente, até onde a gente pode ir, certo? Quando a gente não sabe isso, a gente é convidada a se retirar, não é? Então é melhor sentir a sua falta. Outra coisa que a gente faz, pessoas chantagistas são pessoas controladoras. Sabe, conhece pessoa que faz chantagem? Olha, eu conheço gente
pessoas que são assim. Ela controla a conversa para tudo ficar do jeito dela, para que a ideia dela prevaleça, para que o controle dela prevaleça. Quando ela percebe que ela não está prevalecendo, que as ideias dela não estão sendo levadas em conta, sabe o que ela faz? Ai, meu coração, tô passando mal, aperto no peito. Aí ela ganha na doença. Ela começa a achar que está infartando. Gente, eu conheço muita gente que faz esse teatro. E é puro teatro. E é um perigo, porque o dia que essa pessoa infartar de verdade, ela vai morrer sem recurso. Porque ninguém vai acreditar. Esse tipo de chantagem, isso é controle. É tentativa de controlar a vida dos outros. Você não consegue ganhar de um jeito, você controla de outro. Quantas mães fazem isso? Ao invés de marcar horário para o filho chegar, ao invés de estabelecer norma dentro de casa, fica tentando controlar na chantagem. Meu filho, um dia você vai chegar, eu vou estar infartada. Um dia você vai chegar, eu vou estar internada. Aí o filho vai chegando atrasado, vai chegando fora de hora. Você não infarta nunca. Você não interna nunca, querida. Fica difícil. Ou então você infarta de uma vez para poder ficar valendo esse negócio. Isso é manipulação. Ela ganha na manipulação e coloca medo, exatamente. Meu marido faz muito esse teatro, que horror. Oh, Jesus, tem muita gente fazendo teatro aí, gente. Então, você fica ameaçando que vai infartar o dia que você passar mal de verdade, você vai ficar estribuchada no chão e vão achar graça, entendeu? Então, cuidado, querida, não fique entristecendo as pessoas por causa disso. Outra maneira de controle, por exemplo, tem gente que não sabe perder, tem gente que não quer perder. E aí ela tenta controlar relacionamentos para que aqueles relacionamentos nunca acabem. Gente, tem hora, olha, a gente sempre ouve assim, que a gente tem que ser muito persistente, que a gente não pode desistir de nada. É verdade, a gente tem que ser persistente no que a gente quer, a gente tem que ser guerreira no que a gente quer, mas tem hora que a gente também tem que saber desistir. Tem hora que a gente tem que abrir mão, sim. Eu conheço pessoas que tiveram namoros totalmente infelizes. Pessoas que tiveram um relacionamento que era desgastante. Ela perdia completamente a identidade. As pessoas tinham um relacionamento onde ela era massacrada nesse relacionamento, onde ela é sufocada, mas ela não queria abrir mão disso. Ela queria controlar isso de uma certa maneira, que ela pensava assim, não, um dia eu vou fazer essa pessoa gostar de mim. Querida, olha, se tem alguém que você conhece vivendo isso, diga para essa pessoa que o que ela precisa não é fazer o outro gostar dela. O que ela precisa é ela gostar de si mesma. Porque se você tem que perder a sua identidade para controlar o outro, para o outro gostar de você, então tem alguma coisa errada com você. E eu conheço vários relacionamentos que são assim. As pessoas não querem deixar ir, elas não querem soltar, elas ficam agarradas numa situação que já acabou. Essa situação não existe, não tem mais nada para oferecer. Mas ela não deixa ir, ela não segue em frente à vida e nem deixa o outro seguir. Ela fica tentando controlar a pessoa, por quê? Porque ela tem medo da rejeição, porque ela acha que se ela sente a sensação de que ela perdeu, ela sente a sensação de fracasso, como se ela não tivesse dado conta de fazer aquilo dar certo. E não é sempre assim. Não é porque você não conseguiu fazer dar certo, é porque aquilo não era para ser para você. Tem relacionamento que não são, gente. Outras coisas são amizades tóxicas. Quantas amizades existem para sugar a energia de outra pessoa? Quantos amigos, eles são amigos da onça mesmo, é aquela pessoa que joga você para baixo, é aquela pessoa que suga sua energia, é aquela pessoa que não te valoriza, não traz nada de bom para você, e você fica mantendo aquela pessoa ali sob controle, não quer perder, como se ela fosse o último biscoitinho do pacote. Se você sente isso, é porque você não está confiante que você pode ter outras amizades. Parece que você não vai conquistar mais ninguém. Parece que você não tem possibilidade de estabelecer nenhum vínculo com outra pessoa. Aí você fica se sujeitando, tentando controlar alguém perto de você, sendo que aquilo só está te fazendo mal, só para você não sentir a sensação de fracasso, só para não sentir que está sozinha. Não precisa ficar sozinha, tem tanta gente no mundo.
Então, a gente precisa saber que horas que a gente tem que deixar as pessoas irem. Assim como mães, olha, tem uma coisa que mãe tem dificuldade de entender, mas isso é uma coisa importante para a gente entender enquanto mãe. Quando os filhos crescem e a gente se torna desnecessária, isso significa que nós fizemos um bom trabalho. Quando o filho não precisa mais da gente, significa que a gente cumpriu a tarefa e cumpriu bem feita, porque aí eles se tornaram independentes. Quando o filho depende de você a vida inteira, quando você está controlando ele a vida inteira e ele se deixa controlar e dominar por você, então você fez um péssimo trabalho. Porque ele continua ali indefeso, inseguro, ele não cresceu. Ele cresceu, ele saiu, ele foi, ele seguiu a vida dele, ele não precisa mais de você. Querida, bate no ombro e fala assim: parabéns, você cumpriu sua tarefa, você fez um bom trabalho, encerrou a missão. Você vai sempre ser conselheira. Você vai sempre ser a pessoa que pode ajudar em alguma coisa, mas você vai ser conselheira e vai ajudar quando você for bem recebida. Quando não for, sai de cena. Não fica controlando os outros. Sabe uma outra maneira que a gente controla e a gente nem percebe que controla? Quantas vezes eu ouvi pessoas contando que se decepcionaram, por exemplo, no trabalho, que elas deram um duro danado, que elas desdobraram, que elas fizeram e aconteceram, e elas ficaram tão decepcionadas porque o patrão nunca valorizou aquilo. Olha só, quando você faz uma coisa por amor pelo que está fazendo, quando você faz um trabalho de excelência, porque isso é você, porque você é assim, porque o que você faz porque você gosta do que faz, porque você tem responsabilidade com o que faz. Se um dia você perder o emprego, se um dia alguma coisa acontecer, você vai ficar chateada porque perdeu o emprego, mas aquela experiência valeu muito. Agora, quando você fica muito magoada porque alguém não valorizou, é porque você fez aquilo tudo para ser valorizada. Isso é controle. É você querer controlar a visão que o outro tem de você a partir do que você faz. Fazer alguma coisa por excelência é fazer porque você ama fazer, porque você gosta de fazer. Porque a excelência significa você. E não para manipular os outros. E não para fazer os outros gostarem mais de você só porque você faz um bom trabalho. Quando você faz esse trabalho assim, você vai sair bem. Porque você fez o que tinha que fazer. Agora, quando você fica esperando que o resultado seja afeto do outro, o aplauso do outro, a consideração do outro, então significa que você não fez por você. Você não fez por excelência. Você fez para controlar aquela pessoa. Relacionamento é a mesma coisa. Tem muita gente que trata muito bem, às vezes o marido, a esposa, você faz tudo pelo outro, mas não faz não é porque ama, não. Você faz para poder fazer com que o outro considere você, para fazer com que o outro aplauda, aprecie, avalie bem você. Quando a gente gosta da gente mesmo, a gente faz as coisas, mas não é para controlar os outros, a gente faz porque aquilo faz bem. Você ama aquela pessoa porque aquilo faz bem você. Você gosta de amar aquela pessoa. Mas você não manipula o outro para o outro gostar de você. As coisas, quando a gente não é manipuladora, quando a gente não é controladora, a gente deixa as coisas seguirem o curso natural delas. É isso que Deus espera da gente, que a gente tenha essa confiança. Outro tipo de relacionamento que é pernicioso, que é controlador, que eu canso de ver, são pessoas que elas se envolvem com outras, mas elas pensam que gostam daquela outra pessoa, mas ela quer transformar aquela pessoa naquele ideal que ela tem. Eu conheço vários relacionamentos que são assim. Várias pessoas que estão namorando, tem um que quer o outro, mas quer o outro do jeito que ele fantasiou. Né? É a namorada, por exemplo, que quer um tipo de homem, mas ela quer aquela pessoa, mas com outro tipo de identidade. Então, ela fica tentando manipular aquele cara ao máximo para que ele chegue no eixo do que ela quer. Isso é controle, isso é manipulação. Homens fazem isso com mulheres, mulheres fazem isso com os homens.
Você não gosta daquela pessoa, você quer aquela pessoa transformada naquele ideal que você sonhou, naquilo que você idealizou. Você fez um desenho para você, aí você quer que o outro se encaixe no desenho. Enquanto ele encaixar na sua forma, você não para de tentar controlar aquela pessoa. A gente tem que decidir o seguinte: você gosta da pessoa que está com você? Legal, você pode até, a gente ajuda, um ajuda o outro a crescer. Você pode ajudar uma pessoa a corrigir um defeito dela. Você pode ajudar a pessoa a ser uma pessoa melhor. Claro que a gente pode. Relacionamento é exatamente para isso, para você contribuir com outra pessoa para que ela seja a melhor pessoa que ela pode ser. Agora, você controlar o outro para que ele se transforme naquela que você quer. Você tem uma pessoa que é muito tímida do seu lado, você fica empurrando essa pessoa para ela ser extrovertida, para ela falar mais, para ela se comunicar mais. Essa pessoa não é assim. Isso acontece muito. Pessoas manipuladoras, elas sempre escolhem pessoas facilmente manipuláveis. Pessoas controladoras estão sempre se unindo a pessoas submissas. E pessoas submissas, elas não têm força para lidar e reagir contra pessoas manipuladoras. Então, sempre o encontro é esse: é uma pessoa manipuladora com uma pessoa submissa. E isso, no final, nunca funciona. Exatamente porque aquela pessoa que é manipulada, um dia ela fica tão sufocada que se ela não sair, ela morre. E aquela pessoa que consegue controlar e manipular o outro, ela faz isso, mas um dia ela perde totalmente a admiração por aquela pessoa que ela mesmo conseguiu controlar. Porque aquela outra pessoa que ela conseguiu controlar perdeu a identidade. Aí ela não gosta de uma pessoa, ela gosta de uma sombra. É alguém que é como se fosse a sombra dela. Aquilo que ela faz, o outro responde positivamente. Então, gente, a gente precisa aprender a respeitar a gente mesmo e respeitar as outras pessoas. O outro tem uma identidade e a gente precisa conviver com isso. A única coisa que a gente não pode desistir, que de jeito nenhum a gente pode abrir mão, é da fé em Deus. Você pode querer o melhor para alguém e você pode não conseguir ajudar essa pessoa. Muitas vezes você tem um filho que está indo para o abismo e você quer salvar esse filho do abismo e você não consegue. Você não significa que você tenha que desistir desse filho, mas você vai buscar a fonte certa. Não é você que vai conseguir controlar a vida dessa pessoa, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Não controlar, mas ele pode é, transformar essa pessoa, ele pode tirar a cegueira dos olhos dessa pessoa. Então você não pode desistir das pessoas. Você desiste do seu controle, mas não desiste de salvar uma pessoa, ok? Então, cuidado, avalie a sua vida, veja se você não está gastando energia demais tentando controlar pessoas, e isso não é o seu papel. Você só pode controlar aquilo que está na sua mão. Respeite o outro, respeite você, pare de jogar energia pelo ralo, tá certo? Pessoal aqui do YouTube, Deus te abençoe. Se inscreve lá no Instagram, tá? Elizabeth C. Pimentel. E você aqui do Instagram, se inscreve no YouTube, Elizabeth Pimentel. Deus te abençoe.